E como você já sabe, eu comecei domingo passado uma série de pregações baseados nessa carta. E você também já sabe que essa é a última carta escrita pelo apóstolo Paulo, é a carta que ele escreve da prisão em Roma. Ele vai morrer nessa prisão decapitado por ordem de Nero. E ele também se despede, portanto, do seu amigo, filho na fé, Timóteo, escrevendo para ele uma última carta. E eu dei a ênfase na semana passada de que essa carta são as últimas palavras do apóstolo Paulo, uma espécie de carta de despedida dele, dando a Timóteo uma série de prioridades que ele deve buscar na vida dele. Semana passada a gente começou olhando quais são o prefácio, a saudação e as ações de graças que Paulo faz por Timóteo no início dessa carta. Hoje nós começamos a olhar propriamente o corpo da carta, o que tem na carta de conteúdo propriamente dito. E eu vou dizer isso aqui logo antes. Há quem divida essa carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, com 4 grandes exortações. O que nós temos então na carta são 4 grandes exortações que ele faz a Timóteo. Cada uma delas ocupa um dos capítulos, por isso são 4 capítulos. A primeira delas está no capítulo 1, a segunda no capítulo 2, a terceira no capítulo 3 e a quarta está no capítulo 4. Eu não vou indicar e não vou ler essas exortações, mas só para que você tenha ideia, a primeira exortação é a que a gente vai considerar hoje, está do verso 6 ao verso 18 do capítulo 1. A segunda está no capítulo 2, verso 1. A terceira no capítulo 3, verso 14. E a quarta no capítulo 4, verso 1. Não precisa olhar as outras, vamos ler a primeira exortação e vamos olhar o conteúdo dessa primeira exortação e considerá-la para a nossa vida essa noite. Então abra sua Bíblia em 2 Timóteo 1 e vamos ler essa primeira exortação, que é uma exortação mais longa, eu vou tratar dela inteira hoje e vai do verso 6 até o verso de número 18. Segunda carta de Paulo a Timóteo 1, de 6 a 18. Leia comigo então a versão que você tem em mãos dessa passagem e depois farei o que eu sempre faço, farei a exposição do texto e depois espero aplicar o que temos aí para a nossa vida. É dito assim: por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso, estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em vós, ou melhor, em nós. Estais ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou
solicitamente até me encontrar, o Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Até aqui a leitura do texto, que nós consideraremos juntos essa noite, uma passagem longa, desafio grande para mim, irmãos, um texto longo, cheio de coisa importante, eu tenho tanto pouco tempo para falar, mas vamos começar então considerando que temos essa passagem. Quando eu li esse texto, me veio à memória um outro personagem da Bíblia, que tem tudo o que Timóteo não tinha, e que por isso serve para a gente como uma ilustração do que Paulo está falando para Timóteo nesse texto, e que talvez tenha reflexos muito importantes para a vida de cada um de nós. Alguns mais, outros menos, mas o fato é que me veio à cabeça a vida de Davi, quando eu li esse texto. O que Davi tem a ver com isso? O que Davi tem a ver com essa passagem? Eu queria chamar a atenção para Davi para depois mostrar como ele nos ajuda a entender o que estava acontecendo com Timóteo. Você lembra de Davi? A Bíblia conta uma história longa do rei Davi, é o personagem mais bem documentado da Escritura. O segundo personagem mais importante depois de Jesus na Bíblia toda é Davi. E tem uma passagem de Davi que é a mais conhecida da história de Davi, da história da Bíblia. É o momento em que Davi enfrenta o tal do gigante Golias. Eu fui reler o texto, reler a passagem, e me dei conta de uma coisa que às vezes a gente não se dá conta lendo o texto. Primeiro que Golias era grande a beça. Forte demais. Você sabe que a Bíblia diz que ele tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Isso dá mais ou menos 3 metros. Já viu um homem de 3 metros, irmãos? Eu nunca vi, mas tinha medo se eu visse. Um de 3 metros é um negócio que já amedronta. Um homem de 3 metros forte, amedronta ainda mais. E a Bíblia diz que Golias era muito forte. Ele usava uma armadura feita de escamas de bronze, que pesava 5.000 ciclos de bronze. Sabe quanto isso pesa? O peso do Daniel, 60 quilos. O sujeito que anda com uma armadura que pesa 60 quilos, não pode ser um magricelo que nem eu. Eu sei que já não estou tão magricelo assim. E esse homem afrontava o exército de Israel. E o texto diz que todo o exército ficava amedrontado demais com Golias. Demais. Espantado com aquele homem, que desafiava um dos israelenses a ter coragem para ir confrontá-lo. Vou encurtar a história. Davi é mandado lá pelo seu pai, ele sabe do que está acontecendo. E ele fala assim: eu posso acabar com esse sujeito. Eu não preciso dizer para vocês que ninguém acreditou nele, né? Saul tentou botar uma armadura, os irmãos disseram para ele que era loucura. E ele então, sem armadura, com a funda e a pedrinha, foi lá enfrentar o tal do Golias. Para um pouquinho o filme e presta atenção no que vai acontecer. Golias disse para ele assim: olha, tu vens a mim com paus e pedras, tu vens dessa maneira, e tu achas que tu vais me derrubar? E eu fico imaginando a cena, né, ele rindo. Você é um franzino, moleque, inexperiente, e coisas do gênero. Sabe o que Davi diz para ele? Eu vou te derrubar. Não é porque eu tenho habilidades fora do comum para guerrear. A frase que ele diz é memorável. Ele diz assim: eu vou a ti em nome do Senhor, o Deus a quem tu afrontas, Davi. O Deus a quem tu afrontas, Golias. E eu vou te derrubar, porque eu vou a ti no poder desse Senhor. E você não sabe, ou se não sabe, saiba agora. Davi acabou com a raça daquele gigante. Nós não estamos numa guerra contra as pessoas aí fora. Não estamos, irmãos, não estamos. Não é para isso que eu estou contando essa história. Não é para achar que a gente tem que ir para fora para ficar derrubando
gigantes que apareçam na nossa trajetória, nem para ficar brigando com as pessoas. Mas a história de Davi chama a atenção da gente para uma coisa. Davi está repleto de um espírito de valentia, de coragem, de intrepidez, de ousadia, de determinação, para fazer aquilo que Deus entregou para ele fazer naquele momento. Por isso eu disse que sobra em Davi o que falta em Timóteo. Primeira coisa que Paulo diz para Timóteo é: Timóteo, por essa razão, Timóteo, eu te peço que tu reavives o dom de Deus que há em ti. Vamos primeiro entender o que ele está dizendo com essa expressão, para depois entender o que estava acontecendo com Timóteo, e que o torna tão diferente de Davi nesse momento. Primeiro, essa expressão reavivar é dizer o seguinte: olha, põe fogo nessa fogueira que está apagando. Dá vida a esse negócio que está acabando. Reavives aquilo que está quase para morrer. E sabe o que está quase para morrer na sua vida, Timóteo? O que está não sendo exercido por você, à altura do que você deveria exercer, o dom de Deus que te foi dado pela imposição das minhas mãos. Aqui uma referência direta ao ministério pastoral de Timóteo, e que Paulo lembra, foi inaugurado de maneira pública quando o próprio Paulo orou por ele, impondo as mãos sobre ele. Uma prática no Novo Testamento que a gente reproduz até hoje, quando um homem é dedicado ao ministério pastoral. Impomos as mãos sobre ele, para que ele seja reconhecido como alguém que tem o dom de ministrar a palavra de Deus. É verdade que Timóteo já tinha o dom antes, mas esse dom foi estabelecido de maneira pública, com a imposição de mãos. E Paulo está dizendo: olha, Timóteo, você não está exercendo o teu ministério pastoral à altura dos dons que você tem. E eu sei que isso se aplica ao ministério pastoral, mas se aplica também a todos nós de maneira indiscriminada nos nossos mais diferentes ministérios, nos nossos mais diferentes vocações e chamados na vida. Timóteo está se comportando como alguém que deveria estar exercendo o seu ministério a 100% a partir dos dons que ele havia recebido. E ele insiste em viver de maneira tímida, de maneira menos do que aquilo que ele poderia estar usufruindo e exercendo. Mas a gente pode fazer isso em tantas coisas na vida. Como professor da EBD, como líder do ministério de música da igreja, mas também como pai, como mãe, como filho. A gente pode fazer isso como empregado, como patrão. É quando Deus dá para a gente oportunidades de sobra, de fazermos aquilo que está ao nosso alcance da maneira melhor possível, mas insistimos em ficar agindo como se fazer o feijão com arroz bastasse. Timóteo está vivendo como alguém que tem o dom de Deus, mas que lamentavelmente não está exercendo esse dom à altura do que se espera de alguém que recebera o dom da parte de Deus. E o que é pior, irmãos, é que Paulo faz uma palavra dura contra Timóteo no verso 7, dizendo assim: olha, Timóteo, o que acontece com você é que você está sendo dominado por um espírito de covardia. Olha aí, verso 7. Deus não nos tem dado um espírito de covardia. Sabe que essa é a única vez em todo o Novo Testamento que aparece a palavra covardia na Bíblia. Você só vai encontrar a palavra covardia nesse texto. E o que é um sujeito covarde? Olha, não entenda mal, espírito de covardia aqui é só uma metáfora, tá? Não é um espírito que se apodera da gente e faz a gente ficar covarde. Não é isso, não.
Não é aquele espírito do cão coragem, né? Que é covarde a beça. Vocês conhecem esse desenho, o cão coragem? Ele é muito covarde, por isso o nome dele é coragem, porque ele é o contrário do nome dele. Mas Timóteo é exatamente assim, alguém que está se acovardando dos desafios que ele tem diante dele. Quantas vezes a gente é assim, né, irmãos? A gente se acovarda. E eu fui olhar a história dessa palavrinha covarde, e essa é uma palavra que no português se orientou, ou melhor, se veio do francês, né? Que é uma palavra do francês que é a semelhança do português. E ela representa aquela atitude do cachorro, do animal, que bota o rabinho entre as pernas. Eu já ouvi essa expressão muitas vezes, até dirigida a mim, né? Vai ficar com o rabo entre as pernas, menino? Vai ficar com essa atitude covarde? E por que Timóteo está sendo tímido dessa maneira? Por que ele precisa reavivar o dom de Deus que lhe fora dado pela imposição das mãos do apóstolo? Por que ele está experimentando esse momento? O que tem por trás que o motiva a agir dessa forma? Basicamente duas coisas, que Paulo passa por elas ao longo do que ele vem falando nessa passagem. A primeira delas é que Timóteo está amedrontado, tímido, está se sentindo acuado, está intimidado, e não tem coragem, ousadia, intrepidez, falta-lhe poder, porque ele sabe que pode acontecer com ele o que estava acontecendo com o apóstolo Paulo. Paulo está preso por causa da sua ousadia em pregar o evangelho. E Timóteo sabe que isso pode acabar acontecendo com ele também. A lógica é muito simples. Olha, se Paulo, que é o mestre, o apóstolo, foi levado ao cárcere e está para morrer pelo evangelho, possivelmente essa fila vai andar e vai chegar a minha vez. Possivelmente as implicações da ousadia de Paulo, se eu também aplicar a minha própria vida, serão experimentadas por mim. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. O pessoal aí do Estado Islâmico fez um grande favor para a gente. Lembrando para a gente que nós somos o povo da cruz. E que o chamado que a gente tem para nós implica estar disponível para até, se necessário for, ser encarcerado e morto em defesa do evangelho. Timóteo está com medo do que possa lhe acontecer. Timóteo está imaginando que o que acontece com Paulo pode vir também ao encontro dele. Mas tem um segundo problema, ele está envergonhado. Paulo usa muito essa expressão, eu estou com vergonha. Ou melhor, não tenha vergonha do testemunho de Jesus, não tenha vergonha de mim que sou encarcerado. Ao contrário, sofre. Versículo de número 8. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do evangelho. Está envergonhado. E essa vergonha aqui tem motivos bastante importantes. Sabe por quê, irmãos? Imagina o seguinte. A popularidade do ministério de Timóteo estava sob ameaça. Ele pregava um evangelho naquele momento em que as pessoas que o ouviam e se agregavam a esse evangelho sabiam claramente que isso poderia levá-las à prisão, ao martírio, à perda de coisas que eram valiosas para elas na vida. Imagino que ninguém gostava muito de ouvir a pregação de Timóteo. Que as pessoas não estavam muito interessadas no que ele tinha para dizer, porque o que ele dizia conspirava contra o bem-estar delas, num certo sentido. Você sabe que eu queria deixar esse ponto primeiro aqui para a gente. Timóteo está numa posição que, lamentavelmente, muitos de nós estão ocupando nesse momento em nossa vida. Eu sinto que existe em nós, irmãos, em muitas ocasiões, um certo temor, um certo cuidado excessivo, uma certa timidez, uma certa covardia, de não levar às últimas consequências aquilo que Deus nos deu para fazer,
meio que doa o que doer e custe o que custar. Você sabe que hoje em dia a igreja está muito acuada, muito acuada. Parece que ela imagina que a mensagem que ela tem para dar ao mundo é uma mensagem muito pouco relevante. Até porque hoje em dia as pessoas querem saber se o vestido é branco ou dourado, azul ou preto. Elas não querem saber de Cristo, do Evangelho, da mensagem de salvação, e com isso a gente começa a se usar do argumento, do mecanismo, de que o que temos para dizer não é tão importante assim. E nos acomodamos, nos tornamos tímidos, nos tornamos calados, mudos. Especialmente quando a gente sabe, irmãos, que no primeiro momento o testemunho do Senhor Jesus não produzirá popularidade a nosso favor. Foi ele quem disse uma ocasião o seguinte: olha, o mundo vai odiar vocês porque primeiro ele odiou a mim. O mundo vai perseguir vocês porque primeiro ele perseguiu a mim. O mundo vai acolher as palavras de vocês, mas depois de vocês terem sido odiados e perseguidos. A nossa timidez, irmãos, talvez tenha a mesma fonte da de Timóteo, porque a gente acha que o nosso status quo e a nossa preservação deve ser colocada em primeiro nível, muito acima, inclusive, das implicações que o Evangelho possa produzir e exigir de nós. E aqui eu estou falando de coisas concretas. Eu lembro que quando eu era jovem eu tinha vergonha da minha casa, porque eu achava que a minha casa era muito feia, eu não queria levar ninguém lá. É sério, irmãos, é sério. Hoje eu vejo para isso com vergonha de como eu era idiota. Idiota. Às vezes a gente tem vergonha de dizer para o mundo sim, nós somos do Senhor Jesus, e as implicações que isso produz serão encaradas com toda a coragem que isso exigirá da nossa parte. Eu quero sim que as pessoas me vejam como alguém que serve a Deus, que vive pela glória dele, que está interessado no que Deus tem para me dizer. Eu não tenho vergonha de me associar àquilo que Deus diz em sua palavra e as implicações que isso pode produzir para mim. Timóteo estava envergonhado, atemorizado, intimidado, amedrontado, acuado. E eu não sei, irmãos, como é que eu e você temos olhado para a nossa própria vocação cristã nessa perspectiva. Como é que a gente está administrando os dons que Deus colocou na vida de cada um de nós. E não tem meio termo, ou você está intimidado, ou você está acovardado, ou você está agindo da maneira como Paulo espera que Timóteo passe a agir depois dessa exortação. Porque depois disso ele dá para ele 3 motivos para que ele não continue fazendo isso. E eu quero apontá-los para você de maneira breve, porque meu tempo já foi, e eu só tenho mais 15 minutos para pregar. O primeiro deles é o que ele dá no verso 7. Ele vai dar 3 motivos para Timóteo reavivar o dom de Deus que há nele. O primeiro deles é o que ele diz no verso 7. Diz assim: olha, Timóteo, reaviva o dom de Deus que há em ti. Primeiro, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus não nos tem dado espírito de covardia. Não vou falar disso que eu já falei. Mas Ele nos tem dado espírito de poder, de amor e de moderação. Tem dado para Timóteo e tem dado para cada um de nós. Sem exceção, todos nós que estamos em Cristo. E vamos entender o que esse texto está nos dizendo sobre aquilo que ele está tratando na passagem. Mais uma vez explico que espírito aqui é uma metáfora, uma comparação, uma maneira dele ilustrar aquilo que Deus está disponibilizando para a gente, para agir
à altura dos dons que nós recebemos. Portanto, quando ele fala de poder, que é a primeira palavra das três, ele está falando de coragem. De coragem para exercer o dom de Deus. De coragem para assumir os riscos. De coragem para viver a vida sabendo que Deus é por nós. E não é só uma palavra na boca da gente, é uma palavra que manifesta na maneira como nós encaramos a vida. De que quem está com Deus está sempre com a maioria. Mesmo que aparentemente isso não seja verdade. Coragem para viver de maneira equilibrada e com caráter cristão o chamado que Deus fez para cada um de nós. Veja que ele fala assim, é para ter poder, Timóteo. Esse poder disponibilizado em Deus, mas é também para ter espírito de amor. O amor dá equilíbrio ao poder, porque é poder em amor. É amor com poder, não amor sem poder e nem poder sem amor. Sabe que poder sem amor é arrogância. Poder sem amor é Estado Islâmico, que degola as pessoas. Poder sem amor é autoridade ensoberbecida para fazer o mal. Poder com amor é poder do bem. É poder que se apodera em amor para produzir amor apoderado de poder. É poder, mas é também amor. Veja, o chamado da gente é um chamado para ser poderoso em Deus, mas é também para ser poderoso no amor de Deus. E a palavra última ele diz, ela é para ser também repleto do espírito de moderação. Uma outra tradução diz equilíbrio, domínio próprio. Você sabe que a palavra aqui é muito mais saúde mental. É muito mais equilíbrio no sentido de sobriedade. Então veja, é poder, é amor, mas é também equilíbrio e saúde mental. Você sabe que é bom dizer isso aqui, irmãos? Tem tanta coisa sendo feita em nome do poder de Deus e que falta equilíbrio e saúde mental. Lamentavelmente, irmãos. Há tanta coisa que propaga, protela, anuncia que é poder de Deus, mas falta isso, equilíbrio, saúde mental. Paulo está dizendo, não, Deus nos tem dado um espírito de poder, mas de amor e também de saúde mental, de sobriedade. Nosso poder nunca é desequilibrado. Se você ver Deus agindo de maneira desequilibrada, eu lhe garanto que isso não vem da parte dele, porque o poder de Deus é sempre dado de maneira equilibrada. Você sabe que essa palavra é tudo na vida, né, irmão? Equilíbrio é tudo na vida. Tudo feito em exagero, até mesmo coisas que possam parecer santas, são ruins. Sabe que religiosidade exagerada e desequilibrada vira fanatismo. Paulo está dizendo assim, não, é poder, é amor, mas é também moderação. Moderação. Saúde. Onde Deus age, Ele produz também saúde mental, saúde e equilíbrio mental, sobriedade para a nossa vida. Porque às vezes, amados, no afã de querer servir a Deus, a gente acaba atropelando tanta coisa de maneira desequilibrada. Isso aqui dá tanto assunto, mas eu não vou tentar me delongar. Mas, amados, olha, é isso. Reaviva o dom, Timóteo, porque Deus nos tem dado poder, amor e moderação. Sabe que tem uma história boa que ilustra esse ponto, e só vou fechar com ela. Que um pastor estava muito cansado no ministério pastoral, enfadado, sem muita vontade para continuar, seco, árido.
indisposto, tímido, acovardado, querendo não mais se envolver e quase pensando na possibilidade de não voltar mais ao ministério, porque ele achava que não tinha mais nada para oferecer, que ele não tinha mais nada para fazer na igreja, que ele se achava realmente alguém que não era mais útil para o reino. Aí ele foi procurar um pastor mais assim, idoso, maduro, sujeito mais experiente para ter uma palavra de orientação, e ele esperava que ele desse uma palavra assim, complexa, né, equilibrada, completamente cheia de nuances. E ele perguntou, pastor, o que eu faço? Como é que eu devo reagir agora? Aí o pastor disse para ele só uma coisa, meu jovem, tire férias. Tire férias. Aí ele saiu muito chateado, muito contrariado. Mas como assim? Eu fui lá conversar com ele e ele falou para eu tirar férias. Mas sabe o que ele fez? Tirou férias. Tirou férias. Eu ouvi durante as férias uma palavra assim, pastor, a gente tem que rever esse negócio de férias. É por isso que eu não ouço essas palavras, irmão. Aí ele fez, tirou férias e tal, e voltou para a igreja. Rapaz, voltou turbinado. Porque tudo que ele precisava era de um pouco de férias, irmãos. É amor, é poder, mas é também moderação e equilíbrio. Reaviva o dom. E Deus tem isso tudo para te oferecer. Não fica acovardado, não pensa que você tem que trabalhar que nem relógio também. Sabe que as coisas têm equilíbrio, tem uma nuance, tem uma coisa certa de ser respeitada. Segundo motivo que ele dá. Timóteo, reaviva o dom, porque fomos chamados por Deus, salvos por Deus, com santa vocação. E ele começa a tratar disso do verso 9 até o verso de número 11. Ele diz assim, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Ele está pensando agora no Evangelho. E naquilo que no Evangelho nos faz entender que podemos em Deus reavivar o dom que Ele nos deu. E ele começa a lembrar o que aconteceu com a gente, o que aconteceu na vida de Timóteo, na vida de cada um de nós. Olhar para o nosso passado ajuda a gente a ter força para continuar caminhando, reavivados no dom que Deus nos deu. É quando a gente lembra de onde nós viemos e o que Deus fez por nós, que a gente percebe que se Ele começou essa obra, Ele não vai terminar e não vai abandonar sem que Ele a termine em nós. E ele fala assim, olha, Ele nos salvou e nos chamou com santa vocação. A ideia do chamado de Deus para cada um de nós, como servos dEle. E Ele começa a descrever isso para a gente. Primeiro, não segundo as nossas obras. Tem uma coisa que no Evangelho a gente tem que ter claro para nós. Nós não fizemos nada para sermos servos de Deus. Não nos apresentamos com um currículo que nos aprovasse, que nos indicasse, que nos desse condições de sermos aceitos. Não, não foi por obras. É bom lembrar disso, irmão. Especialmente quando você está desanimado espiritualmente. Porque às vezes o desânimo imagina, ou faz a gente imaginar, que o nosso vigor espiritual depende da gente. Depende da nossa performance, da nossa dedicação, das nossas ofertas, da nossa religiosidade. Não, não é nada que você fez, nada do que você vai fazer que o torna aceitável para Deus. Não vem das obras. Até quando a gente não vai entender que não funciona dessa maneira? Deus não contabiliza créditos e também não debita débitos. Nós não temos nada para nos apresentarmos a Ele. Não vem das obras, irmão. Não fomos chamados para sermos salvos porque éramos melhores, nem piores do que quem está lá fora. Nós éramos igualmente como eles, rebeldes contra Deus. Não vem das obras, diz o apóstolo, mas ele esclarece, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. É curioso essa afirmação aqui, porque quem não acredita na doutrina da eleição e da predestinação tem um problema com um texto desse que eu não tenho. Esse texto está dizendo assim, olha,
Deus não só não fez pelas obras, como ele também fez pela sua própria determinação. Foi o querer dele, a vontade dele. E a graça dele que nos foi dada em Cristo antes dos tempos eternos. Foi ele quem fez tudo. Foi ele quem tomou a iniciativa. Foi ele quem determinou que fosse assim. E ele o fez antes da gente sequer existir. Sabe que esse negócio de tempos eternos aqui tem a ver com uma coisa que 3 pessoas estavam conversando sobre a profissão mais antiga do mundo. Mais antiga. Então tinha lá um jardineiro, um marceneiro e um eletricista. Essa é para você, Reginaldo. E aí eles discutiam qual delas era a profissão mais antiga. Aí o marceneiro falou assim: a minha profissão remonta à Arca de Noé. Lá a gente já teve os nossos primeiros representantes que fizeram o trabalho de preparação da arca, tirando a madeira e blá blá blá. Ele falou: é boa essa, hein? Aí o jardineiro falou assim: eu sou mais antigo, porque eu remonto ao Jardim do Éden. Lá no jardim tivemos que ser representados por Adão, que cultivava o jardim, cuidava do jardim. Portanto, jardineiro é a primeira profissão do mundo. E aí todo mundo achou: já era, acabou, ninguém pode mais responder mais perfeito do que o jardineiro. Aí o eletricista falou assim: rapaz, vocês não sabem de nada. Vocês acham que quem fez o cabeamento quando Deus disse: haja luz e houve luz? Você sabe que não fez cabeamento nenhum, tá, irmãos? É brincadeira isso. Mas foi antes do haja luz e houve luz. Antes dos tempos eternos. Deus já tinha determinado agir para salvar a mim e a você em Cristo. Eu e você estamos na mente, nos planos de Deus, desde antes dos tempos eternos. E ele prossegue, depois de ter dado esse panorama histórico para a gente, ou melhor, das origens antes eternais da nossa salvação, para explicar o que no Evangelho nos é garantido. E manifestado agora, pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus. Agora esse plano, antes dos tempos eternos, se concretiza em Cristo. E o que ele faz pela gente, irmãos? Paulo diz que ele faz 2 coisas importantíssimas para encorajar a gente a não ficar timidamente agindo como Timóteo estava agindo. Primeiro, ele destruiu a morte. Destruiu a morte. Olha, significa dizer que a morte morreu. O John Owen falava uma coisa que eu quero repetir aqui. Ele disse assim: olha, na morte de Cristo, a morte morreu. No dia em que Cristo vai ao Calvário e morre acima de tudo a morte. E a morte é matada pela cruz de Cristo, morta pela cruz de Cristo, para garantir que agora ela não tem mais nenhum efeito sobre a vida daqueles que em Cristo também venceram a morte. Está com medo, Timóteo, de se envolver com o Evangelho, imaginando que envolver-se com o Evangelho pode fazer alguma coisa de mal contra ti? Não, Timóteo. Cristo destruiu a morte. E se ele destruiu a morte, não há mais nenhum inimigo que te possa deter. Destruiu a morte, e diz mais o texto: como trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Aqui é uma referência ao fato de que Jesus morre, mas ao 3º dia ele ressuscita dentre os mortos, e com ele a imortalidade. A vida é trazida à luz como se tivesse sido engravidada por ele enquanto esteve morto 3 dias. E agora a luz é dada através de Jesus e com ela a imortalidade. Sabe que eu fiquei pensando em alguns personagens da história em quadrinhos quando eu li esse texto. A pessoa diz que o Wolverine é imortal, não é isso? A pessoa diz que o Highlander é imortal. Tudo mentira.
Sabe quem é imortal, irmãos? Não é a Sandy Júnior também naquela música chata deles. Não é. Porque a música é mais chata e a letra é mais chata. O que é imortal não morre no final. É chato isso. Sabe quem é imortal, irmão? Eu e você que estamos em Cristo. Eu e você que estamos em Cristo somos imortais, irmãos. Quem se apropria dessas coisas, se alimenta delas e sabe que elas são verdades quanto a Ele mesmo, não tem medo de se associar, de comprar a briga, de pagar o preço, de levar as últimas consequências à fé no Senhor Jesus. A fé em Cristo nos torna imortais e a morte não mata mais quem crê em Jesus. É curioso, irmãos, que ele diz assim, isso tudo mediante o Evangelho, mediante o Evangelho. A segunda razão, então, é porque Deus nos chamou, nos salvou para essa santa vocação e agora Ele nos torna exatamente imortais em Cristo. Conta-se uma história que a igreja na Rússia tinha que conviver muitas vezes com a possibilidade da morte, a possibilidade de perder a vida. E uma ocasião eles foram invadidos pela polícia da KGB, que era uma polícia que fazia a patrulha russa contra o cristianismo na época do comunismo. Eles entraram no santuário, armados até os dentes, e pegaram a igreja em adoração. Não sei se na hora o pastor estava pregando sobre o texto de Timóteo, mas enfim. Eles chegaram armados e pegaram a igreja e falaram assim o seguinte: hoje a gente vai ver quem realmente aqui está disposto a abrir mão da vida em favor do Evangelho. E começaram a fazer uma pressão forte sobre aqueles membros, dizendo assim: olha, quem estiver disposto a viver e preservar a sua vida, é melhor ir embora agora, porque do contrário você vai ter que pagar com a morte a profissão da sua fé. Eu ouvi o testemunho, irmãos, de membros da igreja em que aqueles 21 cristãos foram degolados pelo Estado Islâmico. E depois que aquelas pessoas morreram, as famílias não estavam chorando enlutadas por aqueles que perderam. Pelo contrário, sabe o que eles fizeram? Agradeceram a Deus pelo privilégio de terem tido filhos, morrendo em favor do Evangelho. Mas voltando à história da Rússia, eles perguntaram: alguém quer sair? Uma pessoa saiu, mais uma pessoa saiu, mais uma pessoa saiu. Eles fecharam a porta da igreja e falaram assim: olha, a gente não quer matar ninguém não. Não quer matar não. Era só um teste. Porque a gente aprendeu o seguinte: que quem não está disposto a abrir mão da vida em prol de Cristo, não aprendeu ainda a ser discípulo dele, com a coragem, com a determinação, com a ousadia que ele exige de nós. Timóteo, a vocação que nós temos nos dá garantia de que nem mesmo a morte pode nos afastar da vocação que temos em Jesus. Terceira e última razão é que Paulo, além de tudo que já disse, crê em Deus como aquele que é poderoso para guardar o depósito dele até aquele dia. Verso 11 ele diz: para o qual fui designado pregador, apóstolo e mestre do Evangelho, e por isso estou sofrendo essas coisas. Ele está sofrendo por causa do Evangelho. Veja, apóstolo de verdade sofre pelo Evangelho. Sofre de verdade. Não anda de carrão, nem de jatinho. Sofre. Não tem a conta bancária cheia de dinheiro, sofre. Ele está dizendo que o chamado dele para ser apóstolo, pregador e mestre torna ele alguém que também está disposto a sofrer pelo Evangelho. Mas eu não me envergonho, Timóteo, porque eu sei em quem eu tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. A gente cantou isso hoje. A letra desse hino sai desse texto. A letra desse hino é uma inspiração desse texto. Timóteo está fazendo uma coisa nesse momento que Paulo entende ser muito inadequada diante dos fatos que ele tem diante dele. E o exercício nessa última afirmação dele é a seguinte: Timóteo, ponha-se no meu lugar.
Põe-se no meu lugar e você vai entender o que eu estou tentando te dizer. Eu falei isso ontem no Encontro de Famílias. Se colocar no lugar do outro não é uma coisa muito fácil. Porque a gente começa a perceber que a nossa avaliação acerca do lugar do outro é muito precipitada, muito equivocada, muito preconceituosa. Quando a gente veste o papel do outro, é que a gente vê de verdade o que é viver a vida do outro. Eu não sei se é mal criada essa frase, mas eu já vi em alguns casos assim, falar mal de mim é fácil. Difícil? É ser eu, né? Essa semana eu passei por uma experiência assim, eu tive que fazer o papel da Tânia. Ela ficou lá entravada na cama, e a gente tinha que comer, né, irmãos? Sabe que eu vou falar isso aqui, as esposas vão agradecer muito. E eu tive que assumir a casa, assumir os deveres da casa, lavar a louça, limpar, lavar roupa, fazer comida. É verdade que depois que a comida acabou na geladeira, eu comecei a comprar, irmão, pronto. Né? E eu descobri que o negócio de trabalhar em casa é interminável, não acaba, você terminou de lavar a louça, já tem mais louça para você lavar. Parece que elas criam pernas e se reproduzem dentro da pia. Você bota um copo lá, depois de um tempo ele vira 3 copos. E eles são diferentes entre eles, inclusive. A origem é diferente daqueles que nascem. Talher, então, é uma maravilha. Qualquer coisinha, nasce 7 talher lá, né? 5, 2. E aí você lá fala que eu tô acabei. Não, acabou não, daqui a pouco tem mais. Filho. Então hoje eu tô com um olhar bem diferente do trabalho da minha esposa em casa. Ontem estavam brincando lá da Santa Mulher, né? Santa Tânia. Eu sei que eu vou chegar em casa agora, vai estar cheio de louça para eu lavar de novo, irmão. Timóteo está sendo chamado por Paulo para fazer esse exercício. Vem aqui, Paulo, Timóteo, vem fazer o papel que eu estou fazendo e ver o que eu estou enfrentando. Porque veja, irmãos, uma coisa é você dizer o que ele está dizendo nas circunstâncias favoráveis que a gente tem aqui agora. Sentado aqui no santuário, ouvindo a pregação da palavra, refrescados pelo ambiente com ventiladores, podendo beber uma água fresca e gostosa durante a pregação, no meu caso, sentado em bancos confortáveis, sabedores que a gente vai voltar para casa e a nossa rotina vai ser mantida, toda ela preservada. Isso é fácil. Aí a gente cantar: eu sei em quem eu tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Agora imagina se Paulo estivesse mudando de lugar com a gente. Porque Paulo, quando disse isso, não disse isso nas circunstâncias que a gente está dizendo agora. Ele disse isso preso, abandonado pelos seus amigos. Ele fala isso: fui abandonado por Fígelo e Hermógenes, que se acovardaram, que não quiseram se associar a mim. Eu estou velho, cansado da vida, cansado do ministério que eu realizei, não tenho uma capa para me cobrir, estou largado numa masmorra fria, sem alimentos de qualidade, sem água para beber de qualidade, estou a ponto de ser decapitado por Nero. Parece dar a entender para muita gente de fora que tudo que eu fiz não deu em nada, que todo investimento da minha vida não me levou a uma carreira de sucesso, de êxito, de popularidade, de reconhecimento. Imagina, irmão. Mas Timóteo, não se engane. Não se engane, porque nada disso rouba de mim a certeza de que eu creio naquele que é poderoso para guardar o meu tesouro. Ele está falando da vida eterna como um tesouro guardado por Deus até aquele dia, o dia do juízo. Eu sei que esse Deus guarda a minha vida, guarda o meu tesouro, guarda o que tem para mim.
E nada nem ninguém rouba isso das mãos daquele em quem a minha vida está guardada. Timóteo, se você soubesse disso, você não estaria reagindo às circunstâncias com a timidez, com a vergonha, com o medo que você está reagindo. Porque veja, quem sabe disso, irmãos, não se envergonha de nada. Está pronto para encarar qualquer vitupério, qualquer xingamento, qualquer maus tratos, porque sabe que é guardado e que o depósito dele está guardado em Deus. Mas que a gente cante esse hino daqui para frente, sabedores das implicações que esse texto tem e que ele exige de nós. Mas mais do que isso, que ao cantar esse hino, a gente perceba que ele é uma fonte inesgotável para a gente reagir ao nosso chamado por Deus, da maneira como Paulo reagiu, e não da maneira como Timóteo estava reagindo, não da maneira como Fígelo e Hermógenes reagiram e reagiram, mas da maneira como Onesíforo reagiu também. Paulo termina dizendo ali, então mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor, e guarda o teu depósito. Faz isso, Timóteo, vive como alguém que tem motivos de sobra para ser corajoso, determinado, intrépido, desavergonhado, em professar de maneira pública e corajosa a fé que tem em Jesus. Deixa eu aplicar isso rapidinho para você e para mim. Faço isso rapidamente. Primeiro, alguns de nós precisam considerar com seriedade a necessidade de reavivar o nosso dom diante de Deus, irmãos. Eu não sei como é que você está nessa área, mas confesso que esse texto me humilhou muito. Me humilhou muito. Para usar a expressão de um amigo meu, é aquele alicate que vem afiado para machucar aquela área que a gente sabe que deveria estar sendo tratada. Reavive o dom. Não viva como se você não tivesse responsabilidades para guardar o depósito que Deus te fez. Usa de maneira séria e responsável e vai às últimas consequências do exercício disso. Então, amado, eu não sei se essa palavra se adequa a você, mas eu queria te dar essa exortação como Paulo está fazendo por Timóteo e eu fiz a mim mesmo no texto. Reaviva o dom. Porque Deus te tem dado o espírito de poder, de amor e de moderação. Porque Ele te chamou com santa vocação. E porque Ele é aquele que guarda o teu depósito até aquele dia. Segunda aplicação, talvez haja entre nós, irmãos, que estão intimidados, envergonhados do testemunho de Jesus. Gente que está vivendo como agente secreto, que está imaginando que pode manter a sua identidade cristã escondida, desconhecida. Amado, não se envergonhe por tudo que eu já lhe falei, mas acima de tudo, e talvez incluindo tudo isso, não se envergonhe porque os homens não podem fazer nada contra você. Jesus falou uma vez uma coisa que é muito importante que a gente guarde em nosso coração. Olha, não tema os homens, porque os homens podem no máximo matar o teu corpo. Teme aquele que pode pegar a tua alma e jogar ela no inferno. A esse você deve temer. Entre os homens e Deus, entre a reputação dos homens e a avaliação divina, entre o que os homens pensam ou deixam de pensar, entre os homens falam ou deixam de falar, e o que Deus pensa e fala e diz e o que Ele tem para te dizer, não se engane. Não se engane. Fique sempre com o que Deus tem para te dizer. Fique sempre com a avaliação que Deus tem a seu respeito. Não se envergonhe. Adolescentes, não se envergonhem na escola dizerem que vocês são de Cristo. Não se envergonhem. Não se envergonhem na faculdade de confrontar professores que talvez tenham alegria de intimidá-los, de tentar reduzir a sua fé como se fosse possível a algo pouco importante. Não.
Tenha coragem para dizer a eles que você é do Senhor Jesus, você é povo da cruz. Terceira e última aplicação. Assegure-se, irmão, amigo, de que você pode dizer como o apóstolo Paulo disse nesse texto: eu sei em quem eu tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, o meu depósito, até aquele dia. Se você pode dizer isso de maneira real no seu coração diante de Deus e com as implicações ousadas que isso pode produzir, eu lhe garanto que você encontrou o alicerce mais seguro para reavivar, para agir com ousadia em favor do Evangelho. Agora, se você não pode dizer isso ainda, amado, eu lhe garanto que você não vai ter a menor chance de ter ousadia que tinha o apóstolo Paulo, que tinha Onesíforo, que se associou a ele, que o procurou para ajudá-lo, que fez muita coisa por ele em Éfeso. Portanto, amado, busque em Deus esse espírito de poder, de amor, de moderação. Confesse a Ele a tua covardia. Confesse a Ele o teu medo, a sua falta de intrepidez, de ousadia. Fale para Ele disso. E peça que Ele de fato faça enxergar que Ele guarda o teu depósito até aquele dia. Minha oração, amados, é que essa passagem com as suas implicações tenha falado muito claramente ao coração daqueles de nós que precisam, talvez como Timóteo, acordarem diante dessa exortação. Vamos ficar de pé? Vamos falar com o Senhor?